Salve, seja bem-vindo aqui ao Ponto Final. Foi uma semana atípica, com muita negociação de bastidores e também agora o Congresso Nacional um pouco esvaziado diante das férias dos deputados aqui, que, na verdade, os parlamentares vão visitar as suas terras natais pela festa junina. Olha só, o Nordeste tem um culto à tradição de festa junina muito grande. A gente tem que entender que o Brasil é continental e tem lá as suas características regionais. Eu me arrisco a dizer que São João para o nordestino, e eu me considero nordestino, é muito maior do que Natal e Ano Novo. Essa história de Natal e Ano Novo é coisa de Sul e Sudeste. Então a gente tem que entender o porquê do Congresso Nacional ser esvaziado nessa época do ano. E a política continua. Você sabe que a política manda na sua vida, na casa que você mora, na educação do seu filho e assim por diante. É disso que vamos falar, de política. Hoje, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que aqui em Brasília se transformou num grande articulador. Bastidores, participou do governo num cargo importante, secretário de Comunicação Social da Presidência da República, e está sempre aqui em Brasília. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Jovem Pan no Planalto Central do país. Muito obrigado, Zé. É uma alegria imensa estar aqui com você, participando do seu programa, dialogando com o teu público. Estou muito feliz. Para mim é uma honra. Muito bem. Brasília, ele exerce uma atividade política muito grande, né, no país inteiro, mas, na verdade, a política é feita no interior. Cada base política tem as suas características, tem a sua realidade. Qual é a diferença, Edinho, que você vê da política que você exerce? É o 4º mandato como prefeito de uma cidade como Araraquara e a política nacional que você teve acesso aqui e trabalhou nesta política nacional. Qual é a diferença básica? Zé, às vezes eu tenho a impressão que o político nacional não conhece lá embaixo, não. Eu digo, Zé, que o município ele é um grande laboratório, né? Porque, como você mesmo disse, onde que a vida real acontece? Acontece no município. Então, a experiência de ser vereador, né? Que as câmaras municipais, elas representam um grande celeiro de lideranças do país todo, né? E a experiência de ser vereador é uma experiência muito importante, porque o vereador, eu digo que é o cargo público mais próximo da população. O prefeito é próximo. O vereador sofre. Mas o vereador não tem como, né? O prefeito, numa cidade média ou grande, uma cidade padrão de Araraquara, claro, você tem uma sede do Poder Executivo, você tem sede das secretarias, então você tem uma estrutura de poder criada, onde muitas vezes você governa, mas não está no dia a dia com a população. O vereador não. O vereador, ele efetivamente está no dia a dia com a população, né? Não há como ele não estar, porque até é ali que ele alimenta e retroalimenta a sua atividade política. E o prefeito, né, seja numa cidade pequena, uma cidade média, cidade grande, ele lida com as contradições do Poder Executivo numa dimensão menor, mas as contradições são absolutamente as mesmas de Brasília ou de um governo do Estado, porque pelo nosso modelo de governo, aquilo que Brasília vive, claro, numa dimensão menor, o prefeito também vive, né? Ele tem que formar a maioria na Câmara, né? Ele tem que ter um planejamento orçamentário para dar conta das demandas, e muitas vezes ele vivencia, né, como a vida real acontece na cidade, ele vivencia aquilo que não é previsto, então ele tem que reorganizar o orçamento de forma abrupta, né? E não tem como. Eu digo assim, Zé, e é um exemplo real. Nós vamos congelar os gastos públicos. Tá bom, você congela aqui em Brasília os gastos públicos. Como é que eu congelo a cirurgia no meu município? Como é que eu congelo a merenda escolar? Como é que eu congelo a pressão por vagas nas creches, por vaga nas escolas, né? Como é que eu congelo a manutenção da cidade, limpeza de bueiro para evitar enchente? Então, é fácil você, muitas vezes, no distanciamento que você tem da sociedade, você tomar medidas que, muitas vezes, Brasília toma, né? Só que você fazer com que essas medidas sejam efetivadas na vida real da população, no município, é muito difícil.
Agora, muito difícil. Edinho, eu acompanho muito a atividade municipal, de prefeituras, e converso com deputados aqui que assumiram um cargo importante de prefeito, e o que eu escuto é sobre o risco jurídico. Nenhum ordenador de despesa, mas especificamente o prefeito, sai de uma prefeitura sem um monte de processos. O que está acontecendo? Porque, Zé, eu acho que nós criamos uma estrutura, eu não estou dizendo que ela não tenha que existir. Você tem processos? Processos não, mas responder para o Ministério Público, responder para o Tribunal de Contas todos os dias. Né? Eu não tenho nada que caracterizou que um promotor me denunciou. Mas você sabe que o prefeito é o... O pior, né? Que muitas vezes o promotor até tenta, né, achar alguma coisa errada, porque a função também é a função dele. Mas eu, graças a Deus, não tenho nada que caracterize algum ato ilícito que eu tenha cometido. Mas o que eu penso, se criou uma estrutura de fiscalização no Brasil, que eu não estou dizendo que ela não tenha que existir. O que eu penso é que ela não pode ter o pressuposto que qualquer agente público é desonesto. Não, você tem que ter uma estrutura de fiscalização que tem que acontecer, mas você tem que pressupor que quem está no cargo, ele é honesto, ele é correto, ele quer fazer o melhor. Se cometeu algum erro, se teve algum problema jurídico, um conflito com a lei, que você responda perante o conflito da lei. Mas o que muitas vezes... Eu até escrevi um livro, Zé, que fala a história de Araraquara no enfrentamento à pandemia, que eu até relato isso, né, que é uma cidade na defesa da vida. O quanto que é difícil, por exemplo, eu fui prefeito na pandemia. Eu fui prefeito numa enchente que Araraquara sofreu, que inclusive o presidente Lula visitou Araraquara no dia 8 de janeiro, quando nós vencemos aquela tentativa de golpe aqui em Brasília. Mas como que eu poderia prever uma pandemia no meu orçamento? Claro que não. Então, eu tive que fazer remanejamento orçamentário. E eu não tenho como, numa situação de urgência como aquela de catástrofe que nós vivenciamos, que para mim a pandemia foi a maior tragédia humanitária da nossa história, da história brasileira, porque mesmo a Segunda Guerra Mundial, que para mim é a maior tragédia humanitária da humanidade, o Brasil sentiu pouco o reflexo da Segunda Guerra Mundial. A pandemia não, né? Nós tivemos as pessoas morrendo em corredores, as pessoas morrendo sem a gente ter estrutura de respirador. Crianças sem ir à aula. Na Segunda Guerra as pessoas iam à aula. Não, isso. E o que gerou um déficit educacional imenso, que essa geração que deixou de ir na escola na pandemia, e é uma coisa que eu chamo muito a atenção disso. Eu acho que nós tínhamos que garantir o distanciamento, mas talvez a gente tenha cometido um erro. Eu acho que foi um erro histórico. Tirar a criança da escola. E tentar parar o mundo, ninguém para o mundo, não existe esse isolamento capaz de fazer isso. Não existe. Eu acho que a gente, quando nós Foi um erro histórico. Quando nós vivenciamos aquele momento da contaminação crescendo, a gente sem a vacina, portanto, eu digo isso como prefeito, eu pegava o relatório dos contaminados, a gente já tinha ali condições de fazer uma previsão, você tinha um histórico, dos contaminados, X% vai ficar doente, X% vai precisar de leito, X% vai precisar de leito de UTI. Então você tinha como fazer um prognóstico. Se você não derrubasse a curva de contaminação, você não teria leito de UTI, você não teria leito de hospital, as pessoas iam morrer sem atendimento. Então, fazer o distanciamento naquele momento, eu penso que foi importante para que a gente não vivenciássemos uma catástrofe maior do que nós vivenciamos. Mas eu tenho muita dúvida que se tirar a criança da escola foi um acerto. Acho que hoje nós temos que correr atrás, criar programas para tirar esse déficit, porque, Zé, você imagina o que foi 2020, 2021, criança fora da escola, e ainda começo de 22, a pandemia voltou a crescer. Nós pegamos a criança do primeiro e segundo ano, ela não se alfabetizou. Então, tirar esse déficit é muito importante, porque senão ela vai chegar no final do ensino fundamental com déficit, carregando um déficit de aprendizagem, vai achar que o problema é ela. Quando o aluno acha que o problema é ele abandona a escola. O histórico é esse. É toda uma geração, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Mas eu estava dizendo,
O que é você governar diante de uma catástrofe? E aí, lá na hora, você tem que arrumar um jeito de comprar respirador, você tem que comprar, como foram os anestésicos, que a gente saiu desesperado comprando anestésico, onde tinha. Né? Nós tivemos falta de luva, falta de máscara. Veio à tona que o Brasil não tem uma indústria farmacêutica que consiga responder às necessidades do povo brasileiro, porque a gente percebeu na pandemia que tudo era importado. Tá bom. 97% dos insumos hospitalares, luvas, tudo, aquela história de soro, tudo vinha da China. Vinha da China, ou mesmo, né, o princípio ativo nós descobrimos que era da Índia, enfim. Mas, enfim, aí os prefeitos se viraram para comprar. Tá ali, muito legal, todo mundo entendeu. Aí, 2 anos depois, as tuas contas são julgadas no Tribunal de Contas, entendeu? Só que ninguém volta no tempo para entender o que foi o drama de governar. Eu me lembro desse debate, Edinho, aqui em Brasília, exatamente com o Wagner Rosário, né? Da Controladoria. Ele dizia, olha, daqui a 3 anos ninguém vai se lembrar da pandemia. Uma das características da pandemia foi a mudança de hábitos e houve uma influência muito grande no ensino à distância, né? Como está hoje, Edinho? O que ficou da pandemia no ensino? No seu município lá houve um aumento do ensino à distância? Sim, eu acho que foi uma medida correta, só que o que nós nos deparamos também, que é um problema, que nós temos que enfrentar. As famílias da periferia, Zé, o que a gente percebeu? As famílias não têm acesso à internet. Nós temos. Eu acho que hoje já tem, mas naquela época. Não tem condições de comprar um pacote de dados. Zé. Você tem muita gente na periferia que não tem condições de comprar um pacote de dados. Que às vezes fica com o celular pegando o sinal do vizinho, da farmácia, do mercadinho mais próximo. Então, o que nós notamos? E também, muitas vezes, o único aparelho de comunicação que existe numa casa é o aparelho celular da mãe que precisa sair para trabalhar. E que não tem a qualidade toda. E que não tem computador. Então, nós percebemos
de novo se fortalecendo. Então, se acumulou tantos poderes no Congresso Nacional que eu penso que o presidencialismo clássico, aquele presidencialismo que se concebeu no Brasil, como você disse, ratificado pelo plebiscito, esse presidencialismo não existe mais. Não. Eu não sei como nós vamos caracterizar, em algum momento nós vamos caracterizar, mas é ou um parlamentarismo, um semi-parlamentarismo, ou um semi-presidencialismo, o que não é um presidencialismo clássico, né? E isso é evidente. Coloca para um governo, porque hoje você tem o presidente Lula, ele tem características de um executivo forte, é um presidente que despacha com o ministro, que quer pôr políticas públicas em prática, visita o país lançando políticas públicas. Então, é um presidente com características de executivo muito forte, só que quando você vai executar o orçamento, quando o Congresso executa o orçamento, isso não é presidencialismo. Então, tem aí uma contradição grande hoje, na minha avaliação, né, de um presidencialismo, de um presidente forte que reivindica o presidencialismo forte, autêntico, mas de um parlamentarismo também instituído, né, com características parlamentaristas, instituído, né, um semi-parlamentarismo, e onde o Congresso tem muito poder de execução orçamentária. Então, é uma contradição que se criou no Brasil. Essa história do orçamento, no governo Fernando Henrique, o dinheiro do orçamento circulava muito ali no plano plurianual, né? Era o recurso do orçamento que se discutia em anos. No governo Fernando Henrique Cardoso era assim. No governo Lula já houve uma descida desses recursos para as pastas, para os ministérios. O Congresso percebeu esse dinheiro ali e levou para ele. O orçamento da União é na faixa ali de 5 trilhões e 500 bilhões. Paga-se 2 trilhões e pouco de serviço da dívida, mais 2 trilhões de previdência e despesas com pessoal, e no final vai sobrar 120 bilhões. E o Congresso tem 55 bilhões. Pulveriza o orçamento, impede o Executivo de fazer grandes obras de infraestrutura. O dinheiro é aplicado em municípios, às vezes até em obras boas, né? Mas pulverizado, o dinheiro desaparece. Mesmo na Dilma, Zé, e também no governo do presidente Lula, você tinha as emendas, mas você tinha os programas. Certo. Os parlamentares punham recursos infinitamente menor que nós estamos falando hoje. Vocês não estão falando de 50 bi. 50 bi hoje é 55 bi, com mais 6 bi das emendas de comissão. Que o Congresso executa. Então você tinha ali os programas, os parlamentares punham emendas nos programas, para que aquele programa chegasse na cidade, na base eleitoral dele. Hoje não tem isso, né? Você tem as emendas PIX, que você joga na mão para as prefeituras, e o prefeito executa naquela área. Sem projeto, sem nada. Entendeu? Então, eu acho que tem uma mudança de característica, acho que o Brasil vive uma contradição. Em algum momento nós vamos ter que equacionar essa contradição. Eu acho muito difícil. Ninguém abre mão de poder. Eu não acho que volta. E o Congresso está poderoso demais. Eu concordo com você. Eu não acho que a gente consiga voltar para trás sem uma reforma constitucional. De novo, fortalecer o presidencialismo. Não vejo. E não vejo o ambiente político no Brasil para uma reforma constitucional hoje. Eu me lembro de uma reunião de líderes no Congresso Nacional, que o então ministro Luiz Eduardo Ramos, o general Luiz Eduardo Ramos, ele falando sobre as emendas, ele disse: eu não ponho a mão nisso aí. Que olha, várias fontes de irregularidades e de processos e de cadeia têm origem exatamente nessas emendas, que eu não vou colocar a mão nisso. Os deputados, opa, pois eu quero. E aí levou para o Congresso Nacional. E o Congresso ficou com poder orçamentário, que é enorme, né? Metade do orçamento, né? Eu me lembro de um prefeito vindo aqui a Brasília, foi no ministro, e o ministro falou: você está no lugar errado, vai pedir isso aí lá no Congresso, eles que têm o dinheiro. E é verdade, não era o ministro querendo colocar o prefeito de lado. E, por outro lado, tem um poder de iniciativa legal. Antes, 85% dos projetos aprovados no Congresso eram de iniciativa do Executivo. Hoje, 74% são projetos de iniciativa do próprio Congresso. Então, o Congresso tem o poder legislativo, o poder econômico, né, do orçamento,
e tem o poder político, porque está mandando na política. Mesmo hoje, nessa situação, o presidente Lula sendo um presidente forte como você disse aqui. Ou seja, é difícil de mudar essa estrutura. É uma contradição. Porque a mudança passa pelo Congresso. É uma contradição e aí a governabilidade, portanto, ela passa a se constituir com outras características. Né? Muda mesmo. Você tinha na mão do governo a capacidade de liberação de emendas, de barganha de emendas, o que, de certa forma, ao parlamentar agradava, ele votava alinhado com o governo porque o governo liberava suas emendas. Hoje não, é o inverso, né? O Congresso avoca para ele os recursos e, a partir dali, os parlamentares são contemplados. Então, efetivamente, a governabilidade ela passa a ter uma centralidade que ela não tinha no Congresso Nacional. Por isso que eu digo, é outra caracterização de governo, você pode chamar do jeito que você quiser, só não é presidencialismo mais. O presidencialismo é tão forte no Brasil que inclui até as iniciativas privadas. O presidente de uma grande empresa no Brasil, ele manda muito, mesmo sendo privada. Em outros países tem um conselho, a empresa não fica tão na mão do presidente da empresa, se houve um conselho, se houve um conjunto, né? A política mudou, Edinho, e há uma grande preocupação no Congresso, eu acompanho isso, né? Sobre as brigas. Situação complexa, disputas muito fortes, e essa tendência, isso pode mudar? O presidente da Câmara está tentando aí mudar, fazer uma mudança no regimento para impedir. Olha, o Brasil está polarizado, Zé. O Brasil está polarizado. Eu acho que nós estamos vendo uma polarização política e não é uma característica só do Brasil, né? Acho que tem uma característica mundial. Se você me permitir aqui, até arrisco a fazer uma análise bem rápida. Eu penso que nós não saímos da crise econômica de 2008. A crise econômica de 2008, ela persiste, é uma crise longa. O mundo está mais pobre, os países estão mais pobres e, portanto, quando você não consegue mais satisfazer as suas necessidades da forma como você satisfazia, o que você planejava satisfazer, então você quer a Itália para os italianos, você quer a Espanha para os espanhóis, você quer Portugal para os portugueses, você quer os Estados Unidos para os americanos, ou seja, voltou a ter o nacionalismo, aquele nacionalismo mais conservador, aquele nacionalismo mais anti-imigração, ele está muito forte no mundo. O nacionalismo é de direita ou de esquerda? Tem dos dois lados. Você tem nacionalismo de direita... É onde se encontram os extremos. Exatamente. Os dois são nacionalistas. Você tem nacionalistas de esquerda. Eu acho que nenhum dos dois são bons. Eu acho que você defender o Estado Nacional, o interesse nacional, isso é importante. Mas você também não entender, né, que o mundo ele tem que se construir de forma solidária, né, que as pessoas, os seres humanos que estão além da fronteira também são seres humanos, e a gente ter um sentimento de mais empatia com aquele que não nasceu no mesmo solo que nós, que não fala a mesma língua que nós, que não tem a mesma cultura que nós, eu acho que é um sentimento importante, humano importante. Então, você tem hoje um crescimento, nós vimos as eleições agora do Congresso Europeu, né? Do Parlamento Europeu, nós temos um crescimento muito forte desse sentimento nacionalista, conservador, xenofóbico, anti-imigrante, xenofóbico. Portanto, o eleitor, independente do país, ele está votando em quem preserva os seus interesses, né? E nós vivenciamos isso não é historicamente... interesses pessoais, empresariais. Isso não é uma coisa nova na história da humanidade. Esse sentimento, são ciclos, né? Não, esse sentimento, né, fez com que, né, a Alemanha, pré-Segunda Guerra Mundial, criasse o caldo de cultura do nazismo. Que foi o grande discurso, né? Emprego, renda, né? Esse foi o discurso do Hitler. E também esse sentimento fez com que, no começo do século XX, nascesse na Itália o fascismo. Então, eu penso... Os horrores da humanidade. Eu penso que essa polarização, ela está de novo colocada,
né? O mundo está vivenciando isso e o Brasil vivencia também. Edinho, muito se fala aqui em Brasília sobre mudanças aí na comunicação social. Você vê a possibilidade de vir para Brasília, trabalhar aqui na Esplanada ou mesmo no Palácio? As maiores honras da minha vida foi ter sido ministro de Estado, ministro do governo da presidenta Dilma. Né? Eu me sinto extremamente honrado, né, toda vez que meu nome é aventado para ocupar um espaço em um ministério. O que eu tenho clareza e conversei isso já com o presidente Lula, e ele concorda e acha que eu estou correto, e ele também tem muito peso na formação dessa minha opinião, é que eu não vou renunciar ao meu mandato, eu não vou deixar meu mandato de prefeito... Seu mandato vai até dezembro. Até dezembro. Então, eu vou terminar meu mandato, né, quero fazer a minha sucessora em Araraquara, porque eu penso que é importante para a continuidade dos programas, dos projetos. E, claro, depois eu topo conversar, né, eu topo debater sobre o que eu vou fazer, qual vai ser a minha tarefa, né, aquilo que efetivamente eu possa colaborar. Mas, nesse momento, o que eu quero é terminar meu mandato, terminar bem. Muito bem, olha, a política tem essa característica, começa lá embaixo, vereador, prefeito, deputado e assim por diante. É a política definindo aí os rumos. Edinho, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan, no Planalto Central do país, e nós falamos aqui mesmo de política. Queria te agradecer por acompanhar aqui, muito obrigado e até mais, fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.